Bem-vindos à segunda aula do nosso módulo de cálculos. Hoje a gente vai falar de sedação e analgesia. Espero deixar isso de um jeito bem prático, bem objetivo para vocês, tentar desmistificar um pouquinho dessa coisa difícil que é fazer cálculo de sedação, de deixar a dose adequada de analgesia para as crianças e não menosprezar, acima de tudo, a dor do paciente. Em pediatria, muita gente ainda tem medo de medicar as crianças e às vezes acha subjetiva a queixa da criança. Então, um adolescente com dor, às vezes a gente acha que está somatizando, ou uma criança que não consegue descrever bem os seus sintomas. A gente precisa valorizar a dor e fazer uma anestesia e fazer uma sedação adequada nas crianças. Então, eu quero deixar isso de um jeito bem prático, bem objetivo, com algumas drogas chaves que a gente pode usar no nosso dia a dia. Assim como na outra aula, eu preparei uma tabelinha para vocês, também bem prática, com sedativos, as doses, os antídotos. Eu vou explicar de novo no fim da aula como é que você vai usar essa tabela. E eu quero também começar com casos clínicos. Então eu separei 3 casos clínicos para a gente discutir um pouco de analgesia primeiro e depois sedação. Vou começar com a Lauren, de 1 ano, que pesa 10 quilos, uma criança que caiu da própria altura, há 1 hora chegou para você na emergência, e que tem um hematoma subgaleal frontoparietal direita, perda de consciência por 30 segundos e cefaleia intensa com 2 episódios de vômito após. Hoje não é objetivo da aula falar de TCE, a gente vai ter uma aula de TCE no nosso curso extensivo, mais específica, mas a gente sabe que mesmo sob essas circunstâncias, então a criança com cefaleia teve 2 vômitos. A gente sabe que, e mesmo com perda de consciência, não necessariamente você precisa fazer uma investigação tomográfica. Nós vamos falar isso com mais detalhe depois. Hoje em dia a gente tenta ser menos invasivos do ponto de vista de radiação. Então, mesmo que a criança às vezes perdeu a consciência por poucos segundos, você pode monitorar na tua emergência. A maioria das pessoas faria uma tomografia nessa situação, mas depois a gente vai especificar porque nem sempre é necessário já tomografar logo de cara. Mas mesmo assim, você está diante dessa criança que está referindo dor, teve vômito, ficou ali muito desconfortável com aquele quadro e está muito agitada e chorosa no colo da mãe. O que fazer nessa circunstância? Bem, eu queria começar já falando sobre a conduta geral, mas nós vamos focar em remédio, na verdade. E a gente sempre começa qualquer emergência, especialmente uma emergência dessa, focando no ABC. Então, trauma, insuficiência respiratória, sempre a gente vai começar pelo ABCD e a gente começa checando via aérea. A criança está chorando, obviamente está com uma respiração adequada, respiração e circulação. Então você vai monitorizar essa criança, você vai fazer sempre o ABCD básico. Viu que a criança está estável, aí nesse caso a gente já vai partir para analgesia. Em primeiro lugar, em criança a gente não pode menosprezar medidas não farmacológicas, porque a gente sabe que o ambiente da emergência é um ambiente que causa muita ansiedade, muita agitação na criança. Então você deixar um ambiente mais ameno, claro, dentro do possível, né? A gente sabe que nesse momento de pico é complicado, aquela emergência cheia e tal, mas o que seria o ideal? Deixar essa criança mais isoladinha, deixar numa sala à parte, acalmar essa criança, você coloca de repente recursos visuais, põe lá uma televisão, põe recursos de pintura, enfim, atividades lúdicas que às vezes a criança se distrai e essas medidas de acolhimento que não são farmacológicas, elas funcionam muito bem para as crianças, né? Então deixar a criança mais calma e deixar ela mais acolhida, isso muitas vezes de fato reduz a dor. Então a gente sabe que a questão do psico, né, da parte emocional, isso também interfere nos mecanismos de dor. Não adianta a gente ficar dando remédio e a criança super agitada, a gente achando que é só dor, quando na verdade a criança também está ansiosa. Quando a gente começa a medicar a criança, quando a gente já parte para analgesia, a gente segue uma escada, a gente segue os degraus. A gente começa de baixo, sempre com a mínima droga possível e aí a gente vai ascendendo conforme a necessidade. Então, a gente sempre começa pela analgesia dos não opioides, que é o básico e que muita gente também não considera muitas vezes efetivo, mas porque às vezes não usa a dose correta.
Então, por exemplo, nos Estados Unidos eles usam muito paracetamol, que é o acetaminofeno. A gente no Brasil não tem, por exemplo, acetaminofeno EV. Lá eles usam muito, eles nem costumam usar dipirona, porque a gente sabe que a dipirona. A gente sabe que a dipirona em altas doses ou no uso frequente, ela corre um risco de fazer uma supressão de medula. Então, muitas vezes o paciente pode evoluir com leucopenia, uma queda da imunidade. Então, lá nos Estados Unidos eles têm bastante resistência, no Brasil a gente usa bastante, e a gente sabe que a dipirona tem um poder analgésico e antitérmico muito bom. Mas a gente não pode desprezar o acetaminofeno, porque ele é muito bom também se você usar na dose correta. Geralmente a gente acaba fazendo subdose e ele muitas vezes demora um pouco mais no seu efeito de ação e a gente acaba acreditando que ele não tem um poder de analgesia, mas ele tem, especialmente se a gente tivesse o endovenoso, mas o oral também funciona muito bem. E a gente usa essas doses de 15 mg por quilo do paracetamol e 15 a 20 mg por quilo de dipirona. Lembrando que 20 é uma dose que a gente usa em situações mais específicas, de uma dor mais intensa. Então, muitas vezes você entrar com uma dose de 15 mg de dipirona, você já está dando uma analgesia, na maioria das vezes, adequada para as crianças. Não resolveu com a analgesia não opioide, a gente parte para os anti-inflamatórios não esteroides. E aí eu coloquei duas opções que a gente poderia usar via oral. O cetoprofeno ele também pode ser feito endovenoso. E aí a gente pode já associar duas classes de medicamentos, né? Hoje em dia se chama isso de terapia multimodal. Então, ao invés de você usar uma medicação só em dose alta, você tenta usar duas ou três medicações que pegam receptores diferentes da dor em doses baixas, e às vezes você tem um efeito otimizado muito melhor. Então eu coloquei aqui o ibuprofeno também 15 mg por quilo, cetoprofeno meio a 1 mg por quilo. Eu vou traduzir isso de um jeito mais prático para vocês. Então, paracetamol, como é que a gente faz para chegar nesses 15 mg por quilo? A priori o que a gente tem é gotinha. Então, tem também em xarope, mas é mais prático às vezes fazer a gota. Uma gota por quilo, você está provendo 15 mg por quilo de analgesia. É suficiente? Depende. No caso dessa menina, que era um hematoma subgaleal, é uma dor de uma queda, muitas vezes pode ser. Então você dá, não menospreze o paracetamol. Você está ali na emergência, mas poxa, eu preciso pegar um acesso, colocar um medicamento endovenoso? Não necessariamente. Você pode fazer uma medicação oral, esperar 30, 40 minutos, deixar a criança em observação, faz as medidas não farmacológicas e muitas vezes você vai ter um bom resultado. A criança se acalma, realmente a dor melhora e você foi menos invasivo. Dipirona gotas. A maioria das pessoas entra com uma gota por quilo dessa apresentação de 500 mg por ml. Se você prestar atenção, 0,8 gota por quilo já dá os 20 mg por quilo. Então a dipirona ela é bem mais concentrada e se a gente fosse dar uma dose habitual, o certo seria dar em torno de 0,6 a 0,7 gota por quilo. Então a criança de 10 quilos, você daria 7 gotas. Se você der uma gota por quilo, provavelmente você já está dando uma dose maior do que precisaria. Então tem que prestar atenção nisso, nem toda medicação é uma gota por quilo. Dipirona suspensão, a gente faz 0,4 ml por quilo para chegar nas mesmas 20 mg por quilo. Então a menina pesa 10 quilos, a gente daria 4 ml. Eu, na minha prática de consultório, costumo passar bem mais a suspensão por causa do sabor, né? Bem mais palatável. Às vezes, por uma questão de velocidade e praticidade, você pode usar o gotas. Então, não deixem de lado a ideia de que essas crianças que têm uma dor leve até moderada, você pode usar simplesmente analgesia e anti-inflamatório não esteroide ali mesmo no teu pronto-socorro, via oral. Medica a criança, não necessariamente você já precisa entrar com as duas drogas. Entra primeiro com a analgesia, espera 30, 40 minutos. Se não foi suficiente, você associa um anti-inflamatório não esteroide, que tem também um poder de analgesia. Então a gente tem o ibuprofeno, a gente usaria a apresentação maior de 100 mg por ml. Uma gota por quilo, você já está dando 15 mg por quilo. E o cetoprofeno, que é 20 mg por ml, uma gota por quilo, você está dando 1 mg por quilo, que é uma dose já otimizada. Eu, na minha prática, eu costumo usar bastante a combinação Novalgina e cetoprofeno. Inclusive, para controlar dor e controlar febre alta, é uma excelente combinação. Você intercala as medicações, muitas vezes nesses quadros virais, nessas febres mais altas,
Você pode usar medicações um pouco menos potentes, você poderia associar o paracetamol com o ibuprofeno sem problema algum, mas em geral nos quadros mais moderados, em febres mais altas, eu costumo usar essa combinação. Cetoprofeno por bula é uma medicação para crianças acima de 1 ano, mas porque na verdade não tem estudos o suficiente para crianças menores, mas às vezes a gente usa com critério e por poucos dias, 2, 3 dias, basicamente para tirar o processo inflamatório e otimizar no tratamento da dor. Mas voltando ao caso clínico, você fez as suas medidas não farmacológicas, a criança se acalmou, está no colo da mãe, e você decidiu que era importante mesmo fazer uma tomografia porque eventualmente a criança teve mais um episódio de vômito, ela ficou um pouco mais sonolenta, e aí você imaginou que talvez existisse mesmo uma suspeita de sangramento intracraniano ou que tivesse uma possibilidade de hipertensão intracraniana, então a gente decidiu fazer a tomografia por uma questão de segurança. E aí você tentou fazer a tomografia e não deu certo. Então levou lá para a imagem, gastou aquele tempão, você deixou a criança ficar de jejum ali por 2 ou 3 horinhas e aí levou para a tomografia. E aí acontece que a criança não colaborou, ficou agitada, a mãe tentou acalmar, não deu certo, e aí as horas vão passando e não dá certo. Como é que eu posso fazer essa tomografia sem precisar, num primeiro momento, ser mais invasivo de novo, de pegar um acesso, chamar um anestesista, precisar fazer uma sedação mais profunda? Como é que eu poderia resolver isso de um jeito um pouco mais prático? Aí eu coloquei algumas opções para vocês de sedativos, entre aspas, porque eu coloquei até um antihistamínico, sem acesso venoso. Coloquei das medidas talvez um pouco menos efetivas para as mais efetivas. Então, você poderia começar num primeiro momento dando um antihistamínico oral. A gente sabe do poder desses antihistamínicos de primeira geração de dar sono na criança, né? Então você poderia usar ali o hidroxizine, polaramine, 0,3 ml por quilo, a menina pesa 10 kg, você dá 3 ml, espera. Eu não costumo fazer isso na minha prática, eu acho que é pouco efetivo, demora para fazer efeito e muitas crianças não têm esse efeito sedativo do antihistamínico, muitas, pelo contrário, às vezes parecem ficar até mais agitadas. Aí a gente parte para uma segunda opção, que seria o midazolam nasal, que você usa a ampola injetável e aí aspira 0,3 a 0,4 mg por quilo. A menina pesa 10 quilos, então a gente daria em torno de 4 mg. Lembrando que o midazolam, a apresentação dele é 5 mg por ml. Então a gente daria em torno de 0,8 ml. Puxa ali na ampolinha. Ah, mas eu faço como isso? Faz puro mesmo. Puxa ali na seringuinha 0,8 ml, 1 ml e aplica diretamente na mucosa nasal. É eficiente? Sinceramente, também na maioria das vezes não é eficiente, porque é uma absorção totalmente errática, a criança geralmente está secretiva, especialmente agora nessa época, as crianças estão sempre secretivas, sempre com aquele nariz cheio de coriza, e provavelmente também não será a medida mais eficiente. O que mais você poderia fazer? Essa é uma recomendação nova, o Precedex a gente sabe que dá para usar ele intramuscular, a gente usa ele muito bem endovenoso para uma sedação bacana, uma sedação segura, com baixo risco de apneia, e você também pode tentar usá-lo nasal. Eu particularmente não tentei ainda fazer uso dessa medicação nasal, mas pela mesma razão do benzodiazepínico, eu acho que o efeito também não é dos melhores. Aí a gente poderia partir, por exemplo, para o midazolam xarope. Tem uma opção no mercado que chama Dormire. E aí para procedimentos rápidos, você poderia tentar, costuma ser mais eficiente do que, por exemplo, dar um antihistamínico. E você vê que a dose ela é bem variável. Você começa de 0,2, pode chegar até 1 mg por quilo. E para cada ml tem 2 mg. Eu começaria com uma dose talvez um pouco mais baixa para sentir como é que a criança vai reagir. Então 0,2 mg por quilo daria 2 mg. 1 ml é 2 mg. Então você dá 1 ml, não resolveu, passou 15, 20 minutos, porque o efeito é um pouco mais rápido. Você pode oferecer mais 1 ml e ir fazendo aos poucos para ver se a criança realmente fica tranquila. É uma opção. Também não gosto muito dessa opção porque, na verdade, caso você precise fazer outros procedimentos e, por exemplo, a criança rebaixa o nível sensório, em algum momento você precisa entubar essa criança, ela está com medicação no estômago, então você está dando uma medicação oral. Então eu preferiria agir de forma parenteral. Qual é a melhor opção
no meu entendimento, que é o que eu também faço na minha prática, em situações que eu preciso fazer uma tomografia, a criança não colabora. E não só uma tomografia, né? Se você vai fazer outros procedimentos, por exemplo, coletar um líquor, você poderia lançar mão desse recurso. Muita gente tem esse receio, porque aí eu já estou usando uma droga sedativa mais potente, mas a cetamina é uma droga muito segura. É uma medicação que faz sedação, que faz analgesia, tem esse efeito dissociativo, amnésico. Então, na maioria das vezes, é um procedimento que é calmo, tranquilo, rápido, e o efeito dela intramuscular também, ele é curto. Costuma durar em torno de 30 a 40 minutos, que é mais ou menos o tempo que você precisa para fazer o teu procedimento. Então, na prática, já passei por essa situação inúmeras vezes de precisar fazer um procedimento rápido, inclusive até passar um catéter central, por exemplo, numa criança que não está entubada. A gente pode lançar mão de uma ketamina intramuscular, você pode chegar a 2 mg por quilo ou mais, às vezes a gente faz 4 mg por quilo, mas 2 mg por quilo é uma dose segura. A criança pesa 10 kg, você vai fazer 20 mg. A ampola tem 50 mg por ml, então você vai usar em torno de 0,5, 0,3 ml. Então é uma dose baixinha, se aplica intramuscular direto, sem diluição, e tem um efeito muito rápido e muito bom. Qual é o risco de eu já lançar mão de uma medicação que é mais potente? É fazer apneia. Então, apesar do risco ser baixo, ele é um risco que existe. E aí o que a gente vai fazer para contornar essa situação? Você vai monitorar e é muito tranquilo. Se você tem o teu ambu na mão, ainda que você ainda não tenha muita segurança de intubação, de garantir via aérea, você está com o teu ambu, tua máscara e você está com a tua fonte de oxigênio. Você faz a cetamina, você coloca um oxímetro e vai para a tomografia. Em geral, na grande maioria das vezes que eu precisei fazer esse recurso, não precisa colocar nem oxigênio. O risco de apneia ele é baixo. Então, a criança dorme, fica tranquila, mantém a função respiratória, você faz o teu exame, volta, a criança monitorizada o tempo todo, você de olho. E aí eu já coloquei a tabelinha com as principais medicações que eu usaria para uma sedação de pronto-socorro endovenosas. Então, se não deu certo aquelas estratégias sem acesso e você precisa de fato fazer uma sedação e aí você muitas vezes já está pensando em intubação, hoje eu não vou focar em sequência rápida de intubação, nós vamos ter uma aula no curso extensivo só de intubação, com todos os passos, todos os equipamentos e dispositivos, mas esses são os remédios que você poderia usar para os teus procedimentos, inclusive também para fazer exames. Então, se a criança já tem um acesso, você poderia lançar a mão de uma medicação endovenosa ao invés de fazer intramuscular, mas lembrando que a potência é maior, o efeito é mais rápido e muitas vezes também a consequência disso, né, o efeito colateral também pode ser maior. Então, de fato, eu posso fazer uma apneia com qualquer uma dessas medicações endovenosas, mas são medicações extremamente eficientes e medicações que você pode lançar a mão no teu pronto-socorro. Midazolam, nosso bom e velho benzodiazepínico, 0,2 a 0,4 mg por quilo. Cetamina, 1 a 2 mg por quilo. Propofol, 1 a 2 mg por quilo. Por que eu pontuei esses dois? Por que eu dei um destaque para esses dois? São medicações muito boas e que, além de sedativos, têm uma questão analgésica também. Eles têm uma propriedade analgésica. Então você usa muitas vezes já para tratar duas coisas ao mesmo tempo. Você está sedando a criança e ao mesmo tempo fazendo analgesia. Então a criança do caso clínico, além de fazer a tomografia, você já está tratando a dor dela também pela batida. Então são medicações legais. O Propofol tem uma ação mais curta que a cetamina, então ele tem uma ação de 15, 20 minutos. Cetamina pode chegar a 40 minutos, uma hora de efeito. Propofol é muito rápido, então muita gente prefere o Propofol para os procedimentos. A diferença do Propofol para a cetamina é que ela pode dar um pouco mais de hipotensão na criança. Então, se a criança já está instável, está num choque séptico, está com um quadro mais grave, a gente tem que usar com um pouco mais de critério, sabendo que ela é uma droga que pode cair a pressão rapidamente. Então, a droga mais segura em pediatria acaba ainda sendo a cetamina. Um dos efeitos colaterais que às vezes acontecem na cetamina, e não é na maioria dos casos, são casos pontuais, especialmente em crianças maiores, é esse efeito dissociativo.
Então, às vezes, a criança ela fica, ao invés de sedar, ela agita, porque ela tem alucinações audiovisuais e ela fica extremamente agitada. E aí, como é que você pode contornar esse efeito? Você associa duas drogas. Você pode fazer uma dose baixa de midazolam, então 0,1, 0,2 mg por quilo e 1 mg por quilo de cetamina. E aí você rebate esse efeito e a criança fica bem sedadinha e mesmo assim segura do ponto de vista ventilatório. Muitas vezes eles mesmo assim não fazem apneia. Claro, você monitorando, o risco existe. Qual é uma forma de você até prevenir esses efeitos colaterais? Você faz a medicação de uma forma lenta. Então, diferente do intramuscular e do nasal, que você faz o remédio puro ali em push, aqui no venoso você pode diluir, não precisa diluir muito. Elas podem correr puras na veia também, mas você pode diluir numa seringa de 10 ml, por exemplo. Então, você está com a cetamina, você vai fazer 1 mg por quilo. Você vai fazer 10 mg de ketamina numa criança de 10 quilos. Então a dose é bem baixinha mesmo, 0,2. Você pode puxar até 5 ml de soro ou puxar até mais, até 10. Não existe uma diluição mínima, a droga pode correr pura. E você pede para a enfermeira fazer de uma forma muito lenta. Também não tem um tempo pré-determinado, mas você já diluiu a droga, você faz de forma bem lenta na veia, devagarzinho. Corre ali ao longo de 30 segundos, 1 minutinho na tua seringa e você já diminui esses efeitos da medicação chegar muito rápido na veia e fazer o efeito colateral maior. A gente tem também a dexmedetomidina, que é o Precedex. A gente pode fazer uma dose em bolos de 0,3 mg por quilo. E a gente pode usar também o etomidato, que é uma medicação que ainda é pouco usada em pediatria, mas que é muito boa. É uma droga que também tem um baixo efeito hemodinâmico, então é uma droga segura em pediatria. E é uma droga que foi muito usada, por exemplo, no Covid, né? Porque justamente por ela ter uma grande segurança hemodinâmica, o pessoal lançou mão, especialmente no adulto. Eles usam bastante etomidato. No nosso segundo caso clínico, eu trouxe a Luana, de 4 anos, uma menina de 18 quilos, que tem uma história de anemia falciforme, já internou 3 vezes por crise falcêmica e usa hidroxiureia, ou seja, uma forma grave da anemia falciforme. 3 dias atrás, ela evoluiu com um quadro respiratório de IVAS e hoje ela evoluiu com uma dor abdominal intensa. O que pode ser essa dor abdominal num paciente falcêmico que é grave? Geralmente é uma crise falcêmica de novo, pode ser um sequestro esplênico, então você vai palpar, às vezes o baço está bem aumentado, pode ser simplesmente isquemia intestinal, isso acontece no falcêmico, porque quando ele tem uma infecção ele faz hemólise, então ele quebra as hemácias e o oxigênio tem dificuldade de circular. E a criança tem dor, e é uma dor de hipoxemia mesmo, lá nos órgãos-alvo. E aí a mãe já estava usando dipirona em casa e não estava dando resultado. Ela chega para você com uma palidez cutânea mucosa 3 cruzes em 4. Então, obviamente, ela está fazendo um episódio de hemólise. O HB dela deve estar super baixo. Como é que você vai tratar essa menina? Então, vamos lá. De novo, ABCD sempre. Então, a primeira coisa que eu faria é monitorizar e já colocar um oxigênio para essa menina. Isso pode parecer que não, mas já é um tratamento de dor, porque se a dor dela é de causa isquêmica, está faltando oxigênio nos órgãos, só de você dar o oxigênio, às vezes você já ameniza um pouco, você já circula melhor. Você vai pegar um acesso e qual que é um dos primeiros tratamentos que é terapêutico, é curativo naquele momento da anemia falciforme? É você dar sangue. Como ela está quebrando as hemácias dela, você dá novas hemácias. Então você poderia já pedir logo de cara concentrado de hemácias, 20 ml por quilo, né, uma dose um pouco maior, porque esses pacientes às vezes já chegam com um HB de 4, HB de 5 e eles ficam instáveis hemodinamicamente. Então você dando oxigênio e dando hemácia, você já resolveu boa parte dos problemas dela e muitas vezes só de fazer isso a dor também melhora, porque é uma crise falcêmica. Bem, você já pediu enquanto o pessoal do banco de sangue está preparando lá, o que você vai fazer de analgesia? Você não vai deixar essa menina com dor. Já tomou dipirona em casa, não foi suficiente. O que a gente poderia fazer? Aí, nesse caso, já é uma dor grave, né? Então, já é uma escada superior, um degrau superior.
uma dor moderada para grave, a gente entra com opioide. A gente não pode ter medo de usar opioide em pronto-socorro. Muita gente ainda tem receio de usar a droga por desconhecer o uso da droga, mas morfina é super segura se a gente usar da forma correta. Muitas crianças, inclusive, já usam morfina e muitas vezes já desenvolveram uma certa tolerância, e nessas crianças a gente precisa usar doses maiores. Mas para uma criança que a priori não é uma criança que usa muita morfina, usou nas crises anteriores, mas já tem um tempo que não usa, a gente já entra com a dose inicial, que é 0,1 miligrama por quilo, de 4 em 4 horas. Então você já prescreve assim, já coloca de horário, porque você sabe que aquela dor vai continuar, pelo menos ali nos primeiros dias, e a gente vai fazendo resgate, porque cada pessoa responde à morfina de um jeito diferente. Então, como é que funciona esse resgate? Coloquei esse esqueminha aqui para vocês. Vocês vão dar 10 a 15% da dose diária a cada 15 minutos. Você não vai deixar a menina com dor. Então, ela pesa 18 quilos. Se a gente fosse arredondar para 20, a gente daria 2 miligramas de morfina. Você faz em bolos esses 2 miligramas de morfina. A ampola da morfina tem 10 miligramas por ml, então é uma dose baixinha, né? 0,2. E aí você faz essa dose. Como é que eu faço esse cálculo do resgate? Você soma as doses que ela tomaria no dia inteiro. Então, se ela vai tomar 2 miligramas de 4 em 4 horas, então são 6 doses ao longo do dia. Quanto que dá isso? 12 miligramas no dia todo. 10% de 12 miligramas, quanto é? 1,2. Então, na prática, como é que eu faria isso? Você dá os 2 miligramas, passou 10, 15 minutos, você pode dar 1 miligrama, por exemplo, para arredondar. Você dá 1 miligrama de resgate a cada 15 minutos. Então, não resolveu, dou mais 1 miligrama depois. Puxa, mas é seguro ficar fazendo essas doses? Eu diria que é necessário. Você tem que acabar com a dor da paciente e você tem que valorizar a dor da paciente. Então, você não pode menosprezar. Ah, mas é criança, a criança às vezes inventa. A gente não pode entrar nesse mérito, porque criança tem dor também. Então, e a gente que trabalha com terapia intensiva, a gente vê isso na prática. Você vai fazendo a medicação e aí você pergunta para ela quanto que está a tua dor agora, de 0 a 10, ou se é uma criança menor, você pode mostrar as tabelinhas que a gente usa, as escalas de dor para criança, que tem as carinhas. Você está com muita dor, está com pouca dor, e muitas vezes a criança sabe informar. E aí, à medida que você vai fazendo os teus resgates, a dor vai reduzindo e a criança vai se acalmando. Então, a gente usa a dose específica para aquele paciente fazendo esses resgates. A partir do momento que você atingiu a dose que a criança ficou bem, aí você ajusta as outras doses para aquela dose final que você usou. Qual uma outra opção que eu tenho? A nalbufina, que tem um poder de analgesia semelhante à da morfina, então também coloquei de alternativa para vocês. E também da mesma forma que o quadro mais leve e moderado, que eu associo um analgésico e um anti-inflamatório, eu posso fazer a mesma coisa aqui. Eu dou a morfina e aí eu atingi uma dose que a dor está relativamente controlada, mas você pode associar uma segunda droga para ter um efeito maior sem precisar aumentar muito a dose de morfina. Nesse caso, qual que é o anti-inflamatório que a gente faz endovenoso e que tem um poder de analgesia maior? O cetorolaco, o Toradol, que também tem disponível na maioria dos hospitais, mas pouca gente tem prática e o uso é super simples, é igual o cetoprofeno, que você faz 1 miligrama por quilo, aqui é a mesma coisa, você faz lá o Toradol de 6 em 6 horas, 1 miligrama por quilo, a menina pesa 18, você faz 1,8 ou 2 miligramas para arredondar um pouquinho para mais. E aí, fazendo essa associação de opioide com anti-inflamatório, você provavelmente vai ter um poder de analgesia muito legal. Como eu falei, não é objetivo da aula falar sobre sequência rápida, não vou focar na intubação hoje, mas eu só coloquei para a gente lembrar do passo a passo, né? Tem os 7 P's, e aí só para a gente começar, tem a preparação, pré-oxigenação, que é provavelmente o passo mais importante da intubação. E aqui nós vamos falar de medicação, então pré-medicação. O que eu poderia fazer para uma criança que eu estou prestes a intubar e que eu preciso de alguns efeitos específicos de algumas drogas? Então eu coloquei 4 opções para vocês. Em primeiro lugar, se a criança está muito agitada, isso pode atrapalhar bastante o teu processo de intubação
e muitas vezes a criança está, por exemplo, uma crise asmática grave, está agitada, está ansiosa, você poderia começar, por exemplo, com benzodiazepínico. Você pode começar com midazolam, você faz essa dose também de 0,1, 0,2, a criança já se acalma para que você possa prosseguir para as próximas drogas. O que mais que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o fentanil como primeira droga, então muita gente usa o fentanil depois como um analgésico, mas eu posso fazer analgesia com fentanil para uma criança que eu vou entubar, porque a gente sabe que o fentanil já é uma droga muito mais poderosa. Se eu já vou entubar a criança, eu sei que ela está grave, eu posso usar o fentanil como uma pré-medicação anestésica, analgésica. Então eu coloco 1 a 2 microgramas por quilo. Qual é o risco do fentanil? Ele pode fazer rigidez torácica, que é uma coisa ruim. Então se você infunde muito rápido o remédio, você vai travar o tórax e muitas vezes você não consegue nem ambusar depois. Então, isso inclusive é questão de prova de residência, de título. Qual é o fator mais importante para evitar rigidez torácica no uso do fentanil? É infusão lenta. Lenta quanto? Não existe um valor específico. Você não vai correr numa bomba de infusão. É na seringa, você faz uma diluição, como eu disse antes. Então, a menina pesa 18, eu vou sempre arredondar para 20 para fazer conta mais fácil. Então eu vou usar, por exemplo, 1 micrograma de fentanil, 20 micrograma. Você aspira os 20 micrograma, a ampola tem 50 micrograma por ml, você aspira, então vai dar 0,3 a 0,4 ml, dilui para 10 ml, por exemplo, não tem uma diluição mínima padrão também, porque pode ser infundida pura. Você aspira e corre lentamente, ao longo de 1 minutinho, por exemplo. O que não pode fazer é em bolos, que é o que a maioria das pessoas faz. Aspira o remédio e empurra para dentro. Cuidado, isso pode deixar o tórax rígido e você não conseguir ventilar o paciente. Mas tem um poder de analgesia fantástico. Então, por exemplo, um trauma, que a criança está com muita dor, não adianta só você sedar. O importante é você fazer analgesia também. Então é uma ótima opção de pré-medicação. Lidocaína é um remédio muito legal para hipertensão intracraniana e que a gente usa também no trauma, justamente pelo mesmo risco de você estar fazendo ali um edema cerebral, tem um sangramento. E aí antes de você entubar, quando você entuba, você faz um reflexo vagal e você também pode aumentar a hipertensão intracraniana. Então a lidocaína é uma droga que ela estabiliza isso, ela ajuda a criança ficar sedada sem aumentar a pressão intracraniana. Então a gente faz 1 mg por quilo de lidocaína e para fechar tem a atropina. Hoje em dia a atropina nem todo mundo usa, ela não é uma medicação obrigatória se você faz o passo a passo correto da sequência rápida, mas eu particularmente na minha prática eu costumo fazer em crianças menores de 1 ano porque eu acho que isso te dá uma segurança. A criança, quando você laringoscopa, ela pode fazer bradicardia e você evita esse efeito fazendo atropina antes. Como é que a gente faz a atropina? Você pega 2 ml da ampola de atropina, acrescenta 8 ml de água destilada. Dessa solução, você vai usar 0,4 ml por quilo. Da mesma forma que a gente tem a diluição padrão da adrenalina, que é 1:9, aqui são 2:8 de atropina. Naquela apresentação de 0,25, né, que tem uma de meio, e aí você faz, que é a mais comum, é o que você vai encontrar mais no pronto-socorro, 2 ml para 8 ml de água e você faz 0,4 ml por quilo da tua solução. Aqui eu só basicamente repeti aquele quadrinho anterior das drogas sedativas que a gente tem no pronto-socorro, que a gente também poderia usar para intubação. De novo, não é o meu foco falar sobre intubação hoje, mas é importante eu frisar o efeito de cada uma. Então a cetamina está aqui, sedativo, analgésico, e ainda tem um efeito broncodilatador. Então é uma droga muito boa, por exemplo, para crise asmática. Além de sedar a criança para intubar, você está fazendo um pouco de broncodilatação que vai ajudar na oxigenação. Propofol, também sedativo, também analgésico e tem um efeito muito rápido. Então, apesar de fazer hipotensão, o efeito é curto. E aí depois você pode entrar com a tua sedação contínua. Etomidato, um ótimo sedativo com um bom efeito de estabilidade hemodinâmica. E o Precedex, a mesma coisa, uma droga bem legal. É uma droga que faz inclusive uma sedação consciente quando a gente usa em dose baixa. Por exemplo, uma criança que você não quer entubar e quer deixar num CPAP, por exemplo, você faz o Precedex e a criança fica tranquila,
ela fica muitas vezes sedada, mas acordada. Às vezes está lá assistindo o desenho dela, tem criança que inclusive está, por exemplo, num catéter de alto fluxo, está mamando com uma dose baixa de Precedex para ela ficar mais tranquila. Então é uma droga muito boa em pediatria e a gente começa de 0,3 e vai subindo a dose conforme a necessidade. Já falei um pouquinho do efeito colateral do fentanil, queria frisar de novo que ele pode fazer essa rigidez torácica e o tratamento para isso é infundir lentamente, mas se acontecer e você precisar reverter o efeito do fentanil, a gente tem antídoto, né? Então a gente tem a naloxona ou naloxone, 0,01 mg por quilo em bolos, você consegue reverter o efeito do fentanil, se precisar você repete a dose. O Dormonide, qual é o risco que ele pode trazer se eu não estou querendo entubar, né? Então eu vou fazer um procedimento, o paciente faz uma apneia. Como é que eu posso reverter o efeito dele? Usando o antídoto flumazenil, 0,05 mg por ml. Cetamina também pode ter efeito colateral, a mesma coisa, se eu infundir rapidamente, eu posso fazer um laringoespasmo, a criança ela pode travar ali a glote e dificultar a tua intubação. E aí, quando você faz para procedimento intramuscular, esse risco ele é muito baixo, praticamente ausente. E existe um outro efeito que hoje em dia é muito questionável. Muita gente falava a acetamina pode dar hipertensão intracraniana e ela é contraindicada no trauma. E isso já foi muito questionado nos últimos artigos. Mesmo assim, a gente tem usado acetamina mesmo em trauma, mesmo em hipertensão intracraniana. Você faz lento, em dose baixa, na maioria das vezes você não tem esse efeito colateral. E por fim, o etomidato, que é essa droga muito boa, que a gente tem usado na atualidade, que faz uma boa proteção hemodinâmica, mas que tem esse efeito relatado de uma supressão adrenal se você usar altas doses e usar a medicação de forma mais frequente. Então pode acontecer da criança ter um distúrbio de cortisol, uma questão hormonal se você ficar usando muito esse remédio. Também um efeito questionável, mas usando com critério é uma droga super segura. E por fim o Propofol, que é uma medicação que pode fazer hipotensão. Então a gente usa em quadros específicos, que a gente vai fazer um procedimento e a gente começa em dose baixa em pediatria. Aí temos os nossos bons e velhos bloqueadores neuromusculares. Muita gente em pediatria tem medo de usar aquela máxima de que eu não vou fazer porque se eu não conseguir entubar, o paciente ainda está respirando. Isso, na verdade, não é uma conduta legal, porque quando você faz a sequência rápida adequadamente e você faz o bloqueio neuromuscular, sinceramente, a tua intubação vai ser muito mais fácil, porque o paciente está mais relaxado, a musculatura relaxou e o próprio procedimento da intubação fica mais fácil. E se caso você não consiga entubar, você ainda tem o recurso da ventilação com a máscara e você pede ajuda a alguém mais experiente para entubar. Então, a nossa conduta o ideal é sempre fazer na sequência rápida o bloqueio neuromuscular. Você tem que fazer sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular. Não pode menosprezar isso. Vai facilitar o teu procedimento e o paciente vai conseguir ventilar muito mais fácil. Eu, na minha prática, costumo usar mais o rocurônio. Coloquei 3 opções para o dia a dia. Eu costumo usar mais o rocurônio porque eu acho que é uma medicação que te dá uma boa estabilidade também. Tem uma ação mais longa, então tem gente que não gosta dele justamente por causa disso. Ele dura mais de hora de efeito e prefere usar outras medicações mais rápidas, tipo o atracúrio e a succinilcolina, que é muito usada no adulto, né? É o bloqueador neuromuscular de eleição na sequência rápida. Em pediatria a gente usa bastante o rocurônio porque é uma droga muito segura, dá uma boa estabilidade e você tem a possibilidade do antídoto também. Então, caso você não consiga, o paciente está lá bloqueado, você quer reverter o efeito, existe o antídoto que é o Sugamadex, que você usa 4 mg por quilo. Mas em geral, quando a gente lança a mão de um bloqueador é porque de fato você vai partir para o procedimento da intubação e é uma droga segura, a gente faz meio a 1 mg por quilo. Atracúrio também é uma droga muito boa em pediatria, mas e tem uma ação curta, mas ele pode dar um pouco mais de instabilidade hemodinâmica e nas crianças que são asmáticas, ele pode predispor, ele pode precipitar uma crise de broncoespasmo. Então a gente evitaria o atracúrio nessa circunstância. A succinilcolina é uma droga rápida, ação bem curtinha, mas em pediatria pode ter alguns efeitos colaterais, tipo hipertermia maligna
hipercalemia. Qual que seria o antídoto dessas duas? A neostigmina, de 0,01 a 0,04 mg por quilo. Então você também tem uma forma de reverter. E aí, para a gente fechar a nossa aula, eu peguei um caso clínico do Paulo, de 2 anos, 12 quilos. Uma criança que foi entubada, colocada em ventilação e começou-se ali uma pseudoanalgesia contínua. Como é que a gente prescreve isso na prática? Então eu trouxe uma forma bem objetiva, eu vou ensinar a fórmula para vocês, mas eu também vou passar um macete de como prescrever a sedação contínua de um jeito mais padrão para você ser mais ágil no pronto-socorro. Então, para prescrever a sedação contínua, a gente usa essa fórmula, que é uma fórmula padrão. Você coloca a dose que você quer iniciar, desejada, vezes o peso, vezes 24, porque a gente está calculando a medicação para 24 horas, e a gente divide pela apresentação da droga. Qual é a apresentação das principais drogas que a gente usa? E são essas duas que eu vou ensinar para vocês. Midazolam é 5 mg por ml, fentanil 50 micrograma por ml. Qual é a dose de início de cada uma? 0,2 de midazolam, parecido com a dose de ataque de bolos, 0,2 a 0,4 mg quilo hora. Fentanil você pode começar até mais baixo, de 1 até 4 micrograma quilo hora, lembrando que as duas podem correr puras. Então, se eu não quiser fazer diluição nenhuma, se eu tenho uma criança que tem um peso que eu faço a conta e a medicação chega em 24 ml, por exemplo, não sobra espaço para diluir, não tem problema, você pode correr o remédio puro. E eu posso, inclusive, em alguns casos que eu não tenho bomba de infusão suficiente, eu posso misturar as drogas. Então, eu posso colocar uma junto com a outra e correr continuamente. Qual é a desvantagem disso? Eu estou dando a mesma dose das duas. E às vezes eu preciso de um efeito de sedação do midazolam maior do que a analgesia do fentanil. E às vezes eu preciso do contrário, mais analgesia e menos sedação. Então eu não consigo fazer essa variação de dose. Mas é uma possibilidade para uma sedação inicial, que você quer manter o paciente entubado, ainda está na emergência esperando vaga numa UTI. Você pode colocar juntas as medicações e correr pura se precisar. Então, usando o exemplo do menino do caso clínico, 12 quilos, jogo na conta. 0,2 vezes 12 vezes 24 dividido por 5, cheguei em 11,5 de dose. Posso arredondar, já que é uma criança já um pouco maior? Com certeza, até para facilitar a tua conta. Coloquei 12 ml de midazolam e acrescentei 12 ml de soro fisiológico para eu conseguir chegar nos 24 ml. E isso deu 1 ml hora é igual a 0,2 mg quilo hora e você começa infundindo a 1 ml hora. Se você ficar a 1 ml hora, você vai usar os 24 ml que você calculou da tua solução. Pode acontecer de não ser suficiente. O paciente ainda está agitado, você precisa aumentar o teu sedativo, então você coloca 2 ml hora e aí você já está dobrando a dose. Então você já está indo para 0,4 mg quilo hora. E assim sucessivamente, mas em geral para uma sedação inicial é suficiente. E aí vocês vão perceber que o fentanil, apesar de ser uma posologia diferente, uma apresentação diferente, vai dar exatamente o mesmo cálculo. Então você calculou para um, automaticamente o outro já está calculado. A gente põe na fórmula, você vê que não é 0,2, é 2, só que como a apresentação é 50, vai dar o mesmo valor de ml. Então eu fiz a continha, cheguei nos 12 de novo, acrescento 12 de soro e cheguei nos 24 ml. Então o cálculo em si ele é muito simples. À medida que o peso da criança vai aumentando, obviamente essa dose vai ficar maior e aí vai chegar uma hora que não dá mais para eu diluir o remédio. Então, por exemplo, eu cheguei em 24 ml, é o dobro de peso, né? A criança pesa 24 quilos, eu cheguei em 24 ml. Eu posso correr puro? Com certeza eu posso. E se eu passar desse peso, criança ainda maior, o que eu faço? Aí você dilui para 48 horas, por exemplo. Você não dilui mais para 24. Só que o que vai acontecer? Você está diluindo o dobro. E aí você não vai ficar mais com 1 ml hora corre 2 ou 1 ml corre 0,2 de midazolam. Você cai pela metade. 1 ml hora corre 0,1, 1 ml hora corre 1. Se você colocar para 48 ml, tá? Então, para crianças menores de 24 quilos, você consegue respeitar essa continha. Para crianças maiores, você dilui para 48 e aí você reduz a metade a tua infusão, que não tem problema nenhum, porque se a criança não sedou o suficiente com 1 ml hora, eu vou aumentando na bomba
E aí pode acontecer o seguinte, de eu precisar de uma dose maior, então eu coloquei lá 3 ml hora, 4 ml hora, e o que você tinha calculado para correr em 24 horas, agora ele vai correr em menos horas, porque você está correndo mais rápido. O que a gente pode fazer? Simplesmente pegar essa mesma solução e dobrar a dose ou triplicar a dose. Desde que você respeite a proporção da medicação, não tem problema nenhum. Então a enfermagem chega para você, doutor, posso dobrar a dose ao invés de colocar 12, 24, 24? Com certeza, você está respeitando a proporção, está respeitando a conta. Então não tem problema, você aumenta o volume do remédio para durar mais tempo ali na tua bomba de infusão. E aí, para a gente fechar nossa aula de hoje, trouxe de novo a tabelinha, uma tabela bem prática, bem objetiva com tudo isso que eu falei na aula de hoje. Lá em cima a gente tem opções de sedação sem acesso, a gente tem as opções de sedação EV, os antídotos, especialmente do midazolam e do fentanil. Embaixo eu coloquei os bloqueadores neuromusculares com as doses e seus respectivos antídotos também. Em cima, analgésicos não opioides com as doses que vocês vão fazer, paracetamol, dipirona, gotas e suspensão, opioides, as duas opções de morfina e nalbufina, os anti-inflamatórios, ibuprofeno, que é oral, cetoprofeno, que pode ser oral ou endovenoso, e o cetorolaco, que é endovenoso e é o mais potente. Depois, pré-medicações com as indicações, e aqui algumas ideias de pesos já pré-calculados com midazolam e fentanil. E aí vocês vão perceber um macetinho muito fácil. Vocês vão perceber que a dose do remédio que você vai colocar em ml é exatamente o peso da criança. E aí fica super fácil. Então, 3 quilos, 3 ml de midazolam, 5 quilos, 5 ml, assim por diante. Você vê que até nas crianças maiores, 40 quilos, 40 ml, só que ao invés de eu diluir para 24, eu diluí para 48. E aí, aqui eu coloquei, 1 ml hora já não é mais 0,2. Aqui cai para 0,1, porque eu não estou mais calculando em 24 horas. Em 24 ml eu estou calculando em 48, então eu diluí o dobro. A mesma coisa com fentanil, a mesma conta. Então, essa tabelinha fica muito fácil para você lembrar. 1 ml por quilo você dilui para 24, crianças acima de 24 você dilui para 48, tá? E aí você vai titulando essa dose conforme a necessidade. Geralmente, o midazolam ele acaba precisando de uma dose maior do que o fentanil. O fentanil a gente deixa mais estável, em torno de 2 microgramas quilo hora. E o midazolam a gente sobe numa bomba separada à medida que o paciente está agitando, que ele precisa. Lembrando que a agitação nem sempre é necessidade de maior sedação. Então, o paciente está entubado e ele começou a agitar, você tem que checar tudo que pode estar errado. Pode ser secreção na cânula, pode ser que o paciente não esteja entubado, o tubo está no lugar errado, pode ser que você tenha problema no teu equipamento, no teu circuito, no teu ventilador. Então, tudo isso é importante. A gente vai falar isso com mais detalhe também nas aulas de ventilação do nosso curso extensivo. E hoje a ideia era basicamente passar para vocês os remédios na prática da tua emergência, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar sobre droga vasoativa e também trazer uns macetinhos desses para ficar mais prático para vocês. Te vejo na próxima aula.